E se o problema nunca tivesse sido técnico? E se, depois de anos trocando de comando, experimentando brasileiros, estrangeiros, retranqueiros e sonhadores, descobríssemos que o buraco é muito mais embaixo? E se Carlo Ancelotti viesse com sua elegância italiana e dissesse sem dizer nada: "O problema não sou eu, é vocês"? Carlo Ancelotti, o homem que já venceu Champions com Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern, um técnico que prefere vinhos suaves à gritaria no vestiário. Quando ele foi anunciado como futuro técnico da seleção brasileira, o país se dividiu. Uns celebraram a chegada do professor europeu. Outros gritaram: "Cadê a alma brasileira?" Mas Ancelotti não veio para dançar samba. Ele veio para testar algo que o Brasil evita há anos: a verdade. Nos últimos 20 anos, o Brasil tentou de tudo. Técnico linha dura, técnico paizão, técnico cientista. Tite durou quase 7 anos e saiu com a frase mais simbólica de todas: "Fiz o meu melhor". Mas e se todos eles também tivessem feito o melhor? E se o problema fosse outro, mais silencioso, mais estrutural? Ancelotti chega, exige disciplina tática, posicionamento rígido, nada de improviso sem função, nada de "deixa que o craque resolve". Ele não aceita que jogador chegue atrasado. Ele pede GPS nos treinos. Ele cobra dedicação e percebe algo curioso: os jogadores não estão preparados, nem física nem mentalmente. A estrutura da base é frágil. Os clubes não formam atletas com leitura de jogo. As estrelas brasileiras, acostumadas a serem intocáveis, agora ouvem críticas. E pela primeira vez, o Brasil começa a perder dentro do vestiário. A imprensa começa a reclamar: cadê a ginga? Cadê o improviso? Torcedores dizem que o Brasil perdeu a essência. Mas, e se Ancelotti só estivesse expondo o que ninguém quer ver? Que a essência brasileira virou desculpa para a bagunça? Que o talento sozinho não sustenta mais ninguém no futebol moderno? Em um cenário, Ancelotti levanta a taça. Aí todo mundo vira fã de disciplina. O Brasil muda suas categorias de base, copia a Europa e até o churrasco da concentração vira proteína medida. No outro cenário, Brasil perde nas quartas, Ancelotti é demitido e a culpa, é claro, volta para o técnico. E se, no fim das contas, Ancelotti só fosse mais um espelho, um reflexo elegante, europeu e sincero do que a seleção brasileira não quer enxergar? Porque talvez o maior problema do futebol brasileiro não esteja no banco de reservas, mas no costume de sempre culpar quem senta lá.